Hoje leremos do versículo 36 ao 49. Lucas 24, do versículo 36 ao 49. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós bendizemos o teu nome pela verdade inquestionável da ressurreição. Bendizemos o teu nome porque este é o centro de nossa fé cristã. E sem a ressurreição, Senhor, não seria possível estarmos aqui, não seria possível termos testemunho das Escrituras a respeito da grande obra de reconciliação que o Senhor fez. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vã e nós também não desfrutaríamos desta tão grande obra, nem muito menos seríamos vivificados na carne no teu retorno. Ó Senhor, fala conosco nesta noite por meio dessas verdades. Fala conosco por meio das Sagradas Escrituras. Que o teu nome seja glorificado em nós e por nós. E esta verdade, Senhor, alcance também aqueles corações que nesta noite estejam aqui ouvindo a tua palavra e ainda não professaram fé no Cristo ressurreto. Que a tua palavra penetre nesses corações e transforme, salve, dê convicção desta salvação. E esta mensagem chegar também àqueles que não estão aqui, mas assistirão depois, na gravação desta mensagem. Que o Senhor também faça obra nesses corações. Que vidas professem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, esse trecho que nós lemos trata da aparição de Cristo aos apóstolos, dando a eles evidências de sua ressurreição física. É bem verdade que Cristo não precisava evidenciar ou provar para os apóstolos o fato inquestionável e histórico da sua ressurreição. É bem verdade que Deus não precisa provar nada
para ninguém a respeito da veracidade da sua pessoa, do seu ser, do seu poder. Mas aqui nós observamos a misericórdia de Deus dispensada sobre aqueles discípulos que estavam assustados, atemorizados. Os discípulos tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro. Eles tinham visto Jesus curar paralíticos, fazer cegos enxergarem. Os discípulos tinham visto as 2 multiplicações dos pães que Jesus realizou. E viram também no início do seu ministério, bem no início, o primeiro milagre, quando Jesus transforma a água em vinho. Os discípulos viram quando Jesus fez com que a moeda que seria usada para pagar o imposto estivesse na boca de um peixe. Eles também tinham visto e provado que Jesus promoveu uma pesca maravilhosa. Então haviam fatos inquestionáveis do poder de Cristo, de que ele era o Cristo. Deus tinha demonstrado isso várias vezes. E este era o objetivo dos milagres. O objetivo dos milagres não era apenas impressionar os homens. Deus não se valeu dos milagres para impressionar os judeus ou para convencê-los meramente de que Jesus Cristo era Deus. O milagre tem um poder extraordinário de impactar as emoções do ser humano, de impactar até a razão do ser humano. Mas o milagre não converte. Milagre não converte. Milagre não muda corações. A prova disso é observarmos o Novo Testamento. Os fariseus, muitas vezes, os religiosos, pediam que Jesus fizesse milagres, porque eles queriam se divertir com isso. E em dado momento Jesus disse: nenhum sinal será feito, senão o sinal que já foi dado pelo profeta Jonas. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Um milagre não pode mudar um coração. Um milagre pode impressionar alguém, até empolgar alguém em relação à religião, mas não pode transformar a vida de ninguém, exceto um grande milagre: a ressurreição. Este milagre pode e faz uma mudança extraordinária na vida de alguém. Por isso que as Escrituras nos dizem, na pena de Paulo escrevendo aos Coríntios, que sem a ressurreição não havia cristianismo. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vã. A ressurreição mostra o grande triunfo de Deus sobre a morte, sobre o pecado. A ressurreição mostra o verdadeiro sentido da Páscoa. A ressurreição acontece exatamente para coroar a grande obra de libertação. A palavra Páscoa significa passagem, e essa palavra é usada numa instituição divina, numa festa judaica, no Antigo Testamento, objetivamente em Êxodo 12. A ideia ali era mostrar que Deus estaria tirando o povo do Egito, o povo sairia às pressas, por isso os pães deveriam ser asmos, não fermentados, por isso eles tinham que comer ervas amargas, tinham que comer o cordeiro, e tinham que pegar o sangue do cordeiro e ungir os umbrais da porta, para que quando passasse o anjo do juízo, os judeus ou os hebreus que tivessem na verga da porta a marca do sangue não fossem mortos. Aquilo era Páscoa. Era a passagem de um estado de escravidão egípcio para um estado de libertação em direção à terra prometida. Mas aquilo apontava para algo muito maior, para um sacrifício muito maior, para uma libertação muito maior. Por isso que Paulo vai dizer, também nas epístolas aos Coríntios, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa é morte para a vida. Páscoa é banho, vinho e pão. Páscoa é Cristo vindo a nós, nos visitando. Páscoa é Emanuel, Deus conosco. Páscoa é morrermos com Cristo na sua morte. Páscoa é ressuscitarmos com Cristo na sua ressurreição. O significado da Páscoa não está em meramente nós postarmos alguma imagem referente à ressurreição de Jesus. Não significa muito menos qualquer imposição cultural do nosso tempo em relação ao mercado e às vendas ou ao aquecimento do mercado por conta dessa festa cristã. É normal e sempre foi assim que o mercado se valha de toda a cultura para promover venda. Páscoa não é isso. Páscoa é entendermos a realidade da transformação histórica que a morte de Jesus e a sua ressurreição promoveu.
Páscoa é sermos ressuscitados, é ouvirmos a voz do Mestre à frente da nossa tumba, dizendo: saia, venha para fora, viva, receba a vida de minha mão, receba a vida de minha voz, receba a vida de minha palavra. Veremos então nesse texto que Jesus aparece aos discípulos, depois de sua ressurreição, discípulos que estavam assustados, temerosos, não sabiam o que fazer, o mestre havia morrido e estavam esquecidos e até incrédulos a respeito do que ele disse sobre a sua ressurreição. Então, temos aqui algumas coisas a tratar, os efeitos da sua ressurreição para trazer paz aos corações atribulados. Esta paz é uma paz que excede todo entendimento, não é uma paz circunstancial, não é uma paz promovida por sessões de yoga ou de algum tipo de terapia transcendental ou hindu. Essa paz não é promovida simplesmente depois de gastarmos 1 hora ou 2 ou 3 numa academia, colocando todas as mazelas para fora no suor. Essa paz é uma paz do Espírito, vinda do próprio Deus e que somente Jesus pode dar. Essa paz só é recebida por aquele que ouve a voz de Jesus dizendo: paz seja convosco. No versículo 36 começamos então a nossa peregrinação nesse texto. Um texto riquíssimo que nos ensina tanto a respeito da ressurreição. O contexto aqui é que depois de Jesus ter falado e explicado sobre as profecias de sua morte e ressurreição no caminho de Emaús, os discípulos estavam a relatar a portas fechadas a experiência que tinham tido com Cristo. Eles estavam reunidos com os 11 discípulos. Veja o versículo 33 até o versículo 34 do mesmo capítulo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Temos duas informações aqui importantes, duas informações que fazem total diferença para nós. João vai nos dizer em uma dessas informações, a primeira dessas informações é que os discípulos estavam com medo dos judeus e por isso estavam trancados. O medo que tiveram ao ver o Senhor era percebido no assombro deles. Eles se assustaram e até acharam que era um espírito que estava diante deles. Marcos vai nos dizer no capítulo 16, verso 14 até o 18, que Jesus repreende a incredulidade dos discípulos. Mesmo tendo ouvido testemunhas da ressurreição, eles ainda duvidavam. Mesmo tendo ouvido que se cumpriu o que Jesus havia ensinado, eles ainda estavam temerosos. Veja o versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Apareceu no meio do temor deles. Apareceu no meio do medo deles. Jesus apareceu no meio da incredulidade deles. Jesus aparece no meio dos seus medos. Jesus aparece no meio das suas incredulidades. Jesus aparece no meio das suas desconfianças a respeito da bondade, da provisão e da providência de Deus. Os discípulos tinham ouvido os ensinos de Jesus durante 3 anos e meio, mas mesmo assim estavam consumidos pelo terror do que poderia acontecer com eles. Nós sabemos o que é isso. Muitas vezes somos consumidos pelo medo e pelo terror do que pode vir a nós. A ansiedade é essa sensação de enforcamento e de antecipação do perigo iminente que está prestes a nos abocanhar, a nos devorar, a nos destruir. O medo pode nos consumir e mesmo conhecendo Jesus e conhecendo sua palavra, podemos nos esquecer disso e até mesmo não acreditar nisso. A nossa boca pode até dizer que cremos, mas o nosso coração está longe. Quando nós observamos isso sobre nós mesmos, olhando para a Escritura como um espelho posto diante de nós, nós observamos a vileza do nosso coração, a incredulidade do nosso coração, e até nos perguntamos se verdadeiramente nós cremos, se verdadeiramente nós um dia cremos, e se verdadeiramente nós o conhecemos.
Pelo que nós observamos nesse texto, esses discípulos sim conheceram Jesus. Eles viram, eles ouviram. Como João diz na sua epístola, eles tocaram na palavra da vida. Eles ouviram a sua voz, os seus ensinos. E Jesus entra no mundo da incredulidade deles, entra no mundo do medo, da ansiedade, do temor deles e diz: Pai seja convosco. Tenham paz. Tenham paz. Vocês estão com medo, mas eu digo, tenham paz. Vocês não estão acreditando, mas eu digo, tenham paz. Paz aqui, irmãos, não é um mero desejo de Cristo, entende? Ele está dando a paz. A paz esteja com vocês. Ela alcance vocês. Jesus não está fazendo aquela pergunta que nós fazemos aos nossos irmãos amados. Tudo em paz? Uns dizem automaticamente sim, outros dizem não. Jesus não está fazendo essa pergunta, Jesus está dando a paz. A paz seja com vocês. Verso 37 nos diz: Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam, estavam vendo um espírito. Possível não, a gente está vendo coisa aqui. Agora a igreja naquele período acreditava muito nessas coisas, né? Acreditavam muito nessas coisas. Certa vez a igreja orava pedindo que Deus libertasse Pedro. Pedro estava preso. E a igreja orava pedindo que Deus soltasse o pastor. E diz a Escritura que quando Deus solta Pedro e ele vai na casa onde o povo estava orando, a menina criada vai na porta, observa Pedro e volta para dentro e diz: pastor, está aí fora. E o povo disse: é conversa, tu tá ficando não. Tá aí biruta, vice. Ela disse: ele está lá fora. Não, não é ele, não pode ser um espírito. Mas não é ele, não. Então é interessante, né? Que a gente ora por uma coisa e nem crê, né? E Deus responde mesmo quando a gente não crê. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Aqui, Jesus dá uma resposta a eles. Ele diz a eles no versículo 38, por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas aos seus corações? Meus irmãos, se eu for visitar você na sua casa, e você estiver enfrentando um problema do tamanho do mundo, e eu fizer essa pergunta, por que você está atribulado? Você vai me responder na hora. Pastor, deixa eu tirar aqui o pergaminho. Eu vou dizer a você porque eu estou atribulado. Por causa disso. Eu tenho uma lista de coisas aqui, pastor. Essa pergunta que você está me fazendo, você pode até me dizer, é absurda. É absurda. Mas quando Jesus pergunta, irmãos, porque quando ele pergunta, ele está diante dos nossos olhos espirituais. Então, quando ele pergunta aqui, por que você está perturbado? Por que você duvida? Não temos respostas. Porque ele é tudo. Ele está ali diante de nós. Ele é tudo. Nós não respondemos muitas vezes sinceramente esse tipo de pergunta. Uma vez fui visitar uma irmã sertaneja e eu perguntei: como é que está o seu coração, serva de Deus? Ela fez: batendo, porque se não tivesse eu estava morta. Eita! O amor venceu. Essas perguntas nos incomodam, nós não queremos abrir as portas do nosso coração para contarmos as nossas fragilidades aos outros, mas o contexto aqui é que era aterrorizante o fato do que poderia acontecer com os discípulos, porque uma vez que eles escolheram seguir Jesus, que Jesus morreu, qual era a proteção que eles teriam? Mas Jesus apresenta-se diante deles e diz: por que vocês se perturbam? Por que sobe ao coração de vocês esse tipo de dúvida? Ou seja, já havia testemunhas anteriores dito a eles que Jesus havia ressuscitado. Os dois homens no caminho de Emaús deram testemunho, ele ressuscitou, nós vimos. Nós vimos ele partindo o pão e o reconhecemos.
Ele abriu diante de nós as Escrituras, ele falou das profecias, ele nos disse, nos lembrou de tudo que estava escrito nos profetas. E os discípulos ouviram isso, sabiam que Jesus tinha dito isso, mas ainda duvidavam. Então, o texto vai nos dizer aqui, no versículo seguinte, versículo 39, algo importante. Veja só. Vejam as minhas mãos e os meus pés, e sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Ele estava dizendo, eu não sou um fantasma. Toquem. Olhem minhas mãos. Olhem os meus pés. O texto mais à frente diz no verso 42, então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu. O corpo ressuscitado, glorificado, come. Está aqui a prova. Certo? Comer é tão bom que depois da ressurreição ainda vai ter. Sem engordar. Essa é a melhor parte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai usar muitas irmãs cozinheiras na glória, eu creio. Há muito ministério para essas irmãs no porvir. Jesus estava dando a eles provas, então ele disse no verso 40, mostrou as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Agora veja que do medo da dúvida passou para a alegria e incredulidade. É meio confuso, né? Eles estavam tão alegres, mas tão eufóricos, que eles ainda não estavam acreditando. A gente sabe o que é isso. Quando acontece uma coisa tão boa com a gente, tão boa que a gente não acredita. Não acredito. Eu não acredito que isso está acontecendo ou que isso pode acontecer. Então, na alegria, no júbilo a respeito de uma bênção, pode morar dúvida também. Pode morar dúvida. Não acredito, não. Que isso estava acontecendo, né? Jesus disse, então me deem comida. Eu vou comer e vocês vão ver que sou eu. É a minha carne aqui, inteiro, o Cristo que está aqui diante de vocês, ressurreto, vivo. Agora alguns detalhes, irmãos, importantes aqui para nós. Primeiro que a prova física de que Jesus ressuscitou. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 15 que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Ele propositalmente registra isso nas Escrituras. Alguns vão afirmar que a crença na ressurreição é uma fraude. E os discípulos criaram um mito em torno de Cristo, em torno do evento da ressurreição. E que para eles, na mente fanática e religiosa deles, Cristo ressuscitou, mas na verdade essa ressurreição física nunca aconteceu. Esse texto de Lucas mostra que a ressurreição foi física. Jesus não aparece espiritualmente aos discípulos, ele aparece fisicamente. E há alguns dados importantes, por exemplo, quando ele ressuscita, ele aparece primeiro a quem? As mulheres não tinham valor de testemunho judicial no primeiro século. Então, se alguém fosse inventar uma mentira a respeito da ressurreição, a última coisa no mundo a se fazer era mostrar que Jesus apareceu às mulheres. Porque se queria adaptar a cultura ao fato da mentira. Então, Jesus aparece às mulheres primeiro, dando ênfase de que a ressurreição foi um fato histórico. E as mulheres viram. Agora, a fé daquelas irmãs também era algo maravilhoso. A pedra na frente do sepulcro pesava em média 2 toneladas. E essas mulheres foram para o túmulo, se perguntando no caminho, quem vai tirar a pedra? Mas foram. Ah, se não fossem as irmãs. Ah, se não fossem essas crentes piedosas, que mesmo diante das dificuldades buscam o Salvador. As mulheres ocuparam um papel fundamental no ministério de Cristo. Elas davam todo um suporte diaconal ao ministério de Cristo. Elas cuidavam dos apóstolos, cuidavam do Senhor e estavam ansiosas sempre para ouvir o que ele tinha a dizer. Outros fatos interessantes, importantes, é que a guarda que estava guardando aquele túmulo, irmãos, era uma guarda de elite.
Uma guarda romana de elite. Não era qualquer guarda e não era qualquer morto. Jesus era alguém perigoso para aquele tempo. Ele estava arrastando multidões. Então, o fato ou a possibilidade do corpo ser roubado causaria um problema muito maior no primeiro século em Jerusalém e Israel. Então, o túmulo estava selado com o selo romano e guardado por uma escolta extremamente preparada, uma guarda de elite. Agora me diga só. O texto nos diz, e é o único relato histórico que nós temos, e confiável, que os discípulos estavam extremamente amedrontados, com medo dos romanos, com medo dos judeus. Como esse povo, morrendo de medo, ia roubar um corpo? Em termos psicológicos, não tem nenhum sentido afirmar isso. E os discípulos tinham condições psicológicas de roubar um corpo e muito mais. Como é que esses homens que eram pescadores iam lutar contra uma guarda armada de elite romana? Vencer os soldados, tirar uma pedra de 2 toneladas, roubar o corpo e levar. É absurdo. É absurdo. Mas há outro detalhe importante. O texto vai nos dizer, a leitura no texto grego deixa para nós mais claro, que a pedra não foi meramente rolada, ela foi tirada, suspensa. Alguns vão dizer que um mínimo de 20 homens era necessário para tirar aquela pedra do lugar. 20. Empurrando, não levantando. E como é que esses homens mortos de medo, lá no Pentecostes, nós ainda vemos isso acontecer? Eles estão com medo, quando o Espírito Santo visita aquele povo, como esses homens iriam fazer uma proeza dessa? Não iam fazer. Não iam fazer. Como então nós podemos entender quando os críticos, os liberais, dizem o seguinte: nós achamos que os soldados romanos dormiram? Sim, eles dormiram. Vamos lá. Temos uma escolta. Temos soldados extremamente preparados, sabendo que o morto era extremamente perigoso, e então eles dormem. Aí 20 homens, 20 discípulos, chegam lá com um sapatinho de lã, sem ninguém ver, nenhum soldado acorda. Eles tiram uma pedra de 2 toneladas, levam para outro lugar, roubam o corpo e sai, dobra lá a roupazinha, o paninho lá, e vai-se embora, e nenhum soldado acorda. É hilário. O presbítero Leandro está dizendo aqui que acho que eles tomaram muita cachaça. Estava todo mundo para lá de Bagdá. É absurdo. Não tem explicação lógica em termos históricos, filosóficos e teológicos. Não tem outra possibilidade histórica. Cristo ressuscitou. Não existe outro caminho, não existe outra explicação. A explicação mais honesta a se admitir em termos intelectuais é: ele ressuscitou. Não temos como provar o contrário disso. Não há como provar o contrário disso. Vamos para o versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Detalhe importante aqui. Negócio aqui, um mosquito. Mesmo com provas físicas, mesmo tocando em Cristo, mesmo vendo-o comer, isso ainda não convertia o coração dos incrédulos. Por isso que um milagre não transforma corações. Só Deus transforma os corações. Pelo poder da palavra. Só a palavra. Cristo dá as provas evidenciais, históricas,
Estão aqui, minhas mãos. Vejam as feridas. Vejam as marcas, as cicatrizes. Olhem as marcas nos meus pés. Me deem alguma coisa para comer. Vocês vão ver que não vai cair no chão. Vai ficar dentro da minha barriga. Toquem em mim. Vejam que sou eu. Escutem a minha voz. Sintam o meu hálito. Sou eu que estou aqui. Mas a Escritura vai nos dizer, irmãos, que ele expõe a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Ou seja, a Bíblia no Antigo Testamento. Jesus menciona a tríplice divisão do Antigo Testamento: lei de Moisés, profetas e salmos. Era assim que os judeus dividiam o Antigo Testamento. Salmos aqui é uma referência aos livros poéticos e de sabedoria. Profetas é uma referência a todos os outros livros que não são os livros poéticos e os livros de Moisés. E os livros de Moisés, os 5 livros, o Pentateuco. Jesus abre as Escrituras, como fez no caminho de Emaús. Abre no sentido de falar para eles o que estava escrito. Então diz o verso 45 que ele abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. E verso 46, ele lhes disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no 3º dia. Isso estava registrado. Eu posso provar para você aqui que as Escrituras são a palavra de Deus. Em termos científicos, é possível fazermos isso. Há mais registros históricos dos fatos que aconteceram na Bíblia, mais registros antigos disso do que escritos que tratam sobre a vida de Sócrates ou de Platão. Há mais certeza histórica da existência de Jesus, do que da existência histórica de Napoleão Bonaparte. Há mais evidência histórica do que aconteceu em vários episódios do Antigo Testamento, por exemplo, como nós já vimos no livro de Daniel, várias questões apontadas em termos culturais, e ainda é possível averiguar, ainda é possível perceber historicamente, observar com os olhos. É possível vermos várias pesquisas, como, por exemplo, achados de carruagens egípcias no fundo do Mar Vermelho, datadas ao tempo que Moisés sai do Egito com o povo de Israel, mostrando exatamente que o fato ocorrido da saída dos hebreus do Egito para a terra de Canaã e Deus matar os egípcios, fechando o Mar Vermelho, é constatado historicamente que aquelas carruagens eram exatamente do período em que Moisés saiu com o povo de Israel do Egito. Durante muito tempo, os estudiosos afirmaram que, quando a Bíblia fala sobre a cidade de Davi, a Bíblia estava enganada, porque essa cidade nunca tinha sido encontrada. E há poucos anos agora, os arqueólogos acharam soterrada em Israel a cidade de Davi. Anéis, citados por Jeremias no seu livro, encontrados por teólogos, com a mesma inscrição que Jeremias diz. Evidências enormes. Um ossuário, por exemplo, do irmão de Jesus, Tiago, escrito do lado do ossuário. Ossuário de Tiago, irmão do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Muita coincidência histórica. Ou uma genialidade de manipulação histórica tremenda. Uma genialidade tremenda. Evidências inquestionáveis que Moisés existiu, que o dilúvio ocorreu, registros históricos de várias nações vizinhas a Israel, e o dilúvio existiu de fato. Então é possível provar que a Bíblia é verdadeira. É possível provar que Jesus verdadeiramente existiu, que ele verdadeiramente andou em Israel. É possível provar os lugares que ele passou e várias peculiaridades desse lugar. Ainda hoje, indo em Israel, você pode perceber-se historicamente disso. Eu posso mostrar tudo isso. Eu posso passar a noite toda falando dessas provas. Mesmo assim, você pode não crer. Você pode achar importante, achar interessante, procurar depois no Google algum livro que fale sobre isso. Você pode me pedir uma indicação. Pastor, indica alguma coisa para eu ler sobre essas questões históricas. E você pode ficar muito empolgado com isso, até eufórico, alegre, e não crer. Porque estas coisas não têm o poder de mudar a sua vida. Mas as Escrituras têm. Por isso que Jesus
abre o entendimento dos discípulos e expõe as Escrituras para que eles creiam. Jesus diz, estava escrito. Veja o verso 47. Depois de dizer que estava escrito que ele ia padecer e ressuscitar, no verso 47 ele diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O bispo Riley, que foi um bispo em Londres, contemporâneo de Charles Spurgeon, seus comentários dos evangelhos, ele diz, Jerusalém era a cidade mais ímpia do mundo. Por quê? Porque o Cristo veio e eles não receberam. A cidade mais ímpia do mundo. E Jesus disse, comecem por ela. Jesus podia ter dito, vamos para outro lugar, vamos para a terra dos gentios, vamos para a Grécia, vamos para outro contexto, vamos para a Índia, como possivelmente Tomé foi depois. Porque lá eles são mais espirituais, eles vão crer. Não, Jesus disse, comecem em Jerusalém. Lembremos de que ele chorou por Jerusalém. Ele disse, eu queria juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Eu queria até fazer mais obras aqui, mas vocês não creram. Foi por lá que Jesus disse, comecem. Foi lá que o Senhor começou uma grande obra no meio de um povo incrédulo, por meio da mensagem da ressurreição. Não há coração tão duro que ele não consiga penetrar. Não há terra tão ímpia que ele não consiga transformar. Não há coração tão incrédulo que ele não consiga transformá-lo em um coração fiel. Este é o poder da ressurreição. Este é o poder da mensagem do Evangelho. As Escrituras sendo abertas e o Evangelho sendo exposto. Por isso eu quero me dirigir a você que está me ouvindo, a todos vocês inicialmente, a toda a minha congregação e a todos os nossos ouvintes, visitantes. Você conhece o poder da ressurreição? O poder da ressurreição não está apenas no fato de Cristo ter ressuscitado. Observe, quando nós lemos as Escrituras nos apresentam os 3 estados de Cristo. O primeiro estado, um estado de glória, de pré-existência, antes da encarnação. Nós não sabemos muito sobre esse tempo, porque a Bíblia não registra. Mas ela registra que Jesus é eterno. Então, o que nós sabemos é isso. Ele estava com seu Pai e com o Espírito Santo antes do mundo ser criado. O segundo estado é o estado de humilhação, que é quando ele encarna, ele nasce, ele vive, ele morre. Jesus encara esse estado para nos salvar, para nos substituir, para se colocar no nosso lugar. O último estado é o estado de exaltação. O estado de exaltação é dividido em alguns estágios, podemos dizer assim. O primeiro estágio do estado de exaltação é a ressurreição. A ressurreição é o coroamento de Cristo. É Deus entregando todo o poder ao seu Filho para que ele seja rei sobre todas as coisas. Esse é o primeiro estágio da exaltação. O segundo estágio da exaltação é Cristo ser levado aos céus, a ascensão. Ele é assunto aos céus. O terceiro estágio desse estado de exaltação é Cristo estar à direita do Pai, intercedendo por nós, ressurreto. Então é fundamental que para que Jesus seja mediador e fiador de pecadores, ele seja humano e divino no céu hoje. É preciso que as duas naturezas estejam unidas no céu hoje, porque assim ele nos une ao Pai. A sua natureza humana nos representa. Agora, sem
sem limitação por causa da morte física, no estado que ele está no céu. O seu corpo está glorificado. A sua natureza humana nos representa e a sua natureza divina representa a Deus. E elas duas juntas representam a união de pecadores com Deus. E nós chamamos isso de união mística. Isso é representado de várias formas. Por exemplo, no casamento, Jesus é chamado de noivo, a igreja de noiva. Então há uma união aí, há uma confluência aí, há uma concorrência aí. Então a união mística só existe por causa do trabalho de intercessão de Cristo. E o trabalho de intercessão só existe por causa da ressurreição. E o último estágio do estado de exaltação é a segunda vinda do Senhor. Quando ele volta, triunfante, para transformar todas as coisas, para julgar todos os ímpios e para instalar o seu reino eterno. Se a ressurreição não tivesse acontecido, não teríamos mediação. Por isso que ela é central. Central. Se você pergunta a alguém se ele crê na ressurreição de Cristo, ele diz que não crê, é um liberal, é um herege, é alguém que está afastado do evangelho, porque sem a ressurreição não há evangelho de Cristo. Não é possível. Então, ouvindo tudo isso, eu preciso lhe dizer algo para a sua vida emocional, sua vida espiritual, também para a sua vida física. Para a sua vida emocional, é que Cristo não é mera paz para os seus problemas. Você não vai ouvir aqui que se você crer em Cristo, todos os seus problemas vão se acabar. Mas você vai ouvir que o seu maior problema vai se acabar. Porque se você não tem Cristo, você está em guerra contra Deus. Se você tem Cristo, você tem paz com Deus. Isso é o que você mais precisa, paz com Deus. Você pode não ter paz em nenhuma outra área da sua vida nessa terra. Você pode viver debaixo de uma tribulação a vida inteira, como o salmista no Salmo 88 nos mostra. Você pode até ter se esquecido de como se vive sem nenhuma doença, ou sem nenhuma dor, sem nenhuma angústia. Você pode terminar os seus dias assim, tomara que não, mas pode terminar assim, e não ter paz física. Você pode não ter paz na sua casa, na sua vizinhança. Você pode não ter paz em vários ambientes, mas o mais importante é se você tem paz com Deus. E isso só pode acontecer por meio de Cristo. É óbvio e é muito palpável isso, que todos nós um dia já pensamos ou já dissemos, só o que eu queria era paz na vida. O que nós encaramos como paz na vida? No dia 1, o salário está lá. Nas férias você poder viajar para algum lugar bom. Seus filhos não darem nenhum trabalho. Você não tem nenhum motivo para reclamar. Está tudo bem. Eu queria só paz na minha vida. Ou envelhecer num sítio, deitado numa rede. Esse é o meu sonho, meus irmãos. Eu quero terminar meus dias deitado numa rede, olhando uma lagoa. Não sei se Deus vai me permitir isso. Eu parei de orar depois que eu li a biografia de George Miller. Ele orava assim: Senhor, o que eu quero é passar o fim dos meus dias deitado numa rede, num sítio, sentado numa cadeira de balanço, observando uma lagoa. Depois que ele orou isso, ele teve mais 40 anos de ministério pastoral. E ele já estava velho. Quando ele orou, ele já estava velho. Depois que eu li isso, eu digo, eu acho que eu não vou ficar insistindo demais nessa oração. Deus pode fazer comigo dessa forma, né? Isso são fatores que nós desejamos. Não há nenhum pecado em desejar isso. Não há. Não há nada de errado em desejarmos coisas boas, porque Deus nos dá coisas boas. Sim, Ele pode nos dar um bom emprego, um bom salário, Ele pode nos dar bens, Ele pode nos dar casa, viagens. Ele dá tudo isso. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, e nós sabemos disso. Mas ter paz com Deus e não estar em desavença com o Altíssimo é a coisa mais importante da nossa vida. E só Jesus pode fazer. Se você busca paz emocional, eu preciso lhe dizer, busque antes disso paz com Deus. Em termos espirituais, eu também preciso lhe dizer que a paz de Cristo é bálsamo e alento para a tua alma perturbada pelo pecado.
Tua alma será afligida pelo pecado constantemente durante toda a tua caminhada, enquanto você não anda com Deus. Assim aconteceu com John Bunyan, por exemplo, um puritano batista que teve sua alma perturbada constantemente pelo pecado, até que encontrou em Cristo descanso para ele mesmo. Assim aconteceu com Agostinho de Hipona, que lutava contra sua imoralidade, sua descrença, numa guerra terrível em seu interior, e a sua alma só repousou quando ele encontrou Cristo. Assim também aconteceu com Saulo de Tarso. Diz a Escritura que ele lutava contra os aguilhões da sua consciência. Então, na estrada de Damasco, é que ele encontra paz, alento. Você só encontrará paz para a sua alma em Jesus Cristo. Para o seu corpo físico, Jesus também é paz. Não é morada da paz, aquele cemitério, né? Não é morada da paz. Aquele cemitério é bonito, viu? Que dá para você tirar foto lá, fazer selfie, né? Os irmãos quiserem fazer algum álbum de casamento lá, tal. É bonito lá. A morte não nos vence mais quando nós temos Cristo. A morte é um fator que pode nos alcançar. Mas é certo que temos vida eterna. E que no seu retorno receberemos de novo os nossos corpos. Receberemos o corpo glorificado. E a paz eterna também nos nossos corpos. Para sempre. Só o fato de não ter sinusite, irmãos, já me anima demais. Só o fato de estar liberto de rinite já me anima demais. Mas é muito mais do que isso. É mais belo do que isso. É mais grandioso do que isso. Ele estará lá. Se Cristo não estivesse no céu, não tinha céu. Não tinha paz. Ouvir de sua boca, paz seja contigo, é a coisa mais preciosa para nós e o que nós mais devemos valorizar. Se você já o serve, ele já lhe disse: paz seja contigo. Se você não serve, anseie ouvir isso do Mestre: paz seja contigo. Devemos, de acordo com o final do texto que nós lemos, versículo 48 e 49, veja: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Com base nessa verdade, devemos ser testemunhas desta ressurreição. Ninguém pode ser transformado por esta mensagem e ser alguém emudecido, ser alguém tímido em relação à grande obra de Cristo. Devemos proclamar aos quatro cantos, em todos os lugares: eu sirvo a Jesus. Jesus é vida. Jesus é o Salvador dos pecadores. E eu preciso dizer isso a vocês: Ele é o Salvador dos pecadores. Bendita a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Este é o poder da ressurreição, meus irmãos. Por ele vivamos, por ele morramos, e por ele seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Eu quero orar pela igreja nesse momento, o nosso povo, nossa congregação. Senhor, nós te louvamos por este dia que o Senhor nos deu, celebrando a tua ressurreição. Que dia maravilhoso, tão abençoado e alegre para nós. Obrigado pela manhã que tivemos. Obrigado pelo tempo tão bom, tão maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela tua palavra, pelo ensino, pela instrução do Evangelho. Nesse momento, Senhor, eu quero orar pelo teu povo, a congregação tão querida pelo Senhor e amada pelo Senhor, alvo de tua morte, tua ressurreição. Que o Senhor abençoe nossa igreja, que o Senhor abençoe nossa comunhão, que o Senhor nos dê momentos memoráveis, inesquecíveis, preciosos,
com base no teu evangelho, na tua palavra. Que o Senhor promova e faça permanecer a tua paz no nosso meio, na nossa caminhada. Que sejamos promotores da unidade, da verdade, do amor em nossa igreja. O Senhor abençoe meus irmãos, presbíteros da igreja, presbítero Valdir, presbítero Luiz, presbítero Leandro. Que o Senhor continue usando esses homens para ensinar o teu povo, aconselhar o teu povo, conduzir o teu povo. Abençoe suas famílias, Senhor, teus filhos. Abençoe os filhos do presbítero Valdir, aqueles que estão distanciados do evangelho, que o Senhor os traga de volta. Abençoe os filhos do presbítero Luiz. Ó Senhor, tem misericórdia dos seus filhos, os ajuda, salva, transforma. Abençoe sua esposa, as esposas dos teus servos, família do teu servo, o presbítero Leandro, sua esposa, suas filhas. Abençoe, Senhor. Cuide de teus servos sempre. Oro pelos diáconos da igreja e diaconisas. Senhor, abençoe a vida do diácono Soniel, sua esposa. Que o Senhor os ajude. Dê graça a teus servos. Tenha misericórdia do seu filho Lucas. Tenha misericórdia de Lucas, Senhor. Transforme aquele coração. Conhece o que os teus servos têm colocado diante de ti. Te peço pela vida do diácono Josias, teu filho, sua esposa. Que o Senhor abençoe teu servo, o ajude. Te peço por minhas irmãs, tão preciosas, diaconisas da igreja. Eu te louvo pela piedade dessas servas tuas, pela importância delas para esta igreja e para mim. Que o Senhor abençoe a diaconisa Joadete, teu esposo, suas filhas. O Senhor abençoe a diaconisa Fátima, teus filhos. Pedimos pela vida de Emerson. Tem misericórdia dele, Senhor. Te peço pela vida da diaconisa Marlene. Que o Senhor abençoe tua serva, sua família. Abençoe sua saúde, sua garganta. Ela tem sofrido com isso. Que o Senhor ajude tua filha. Senhor, eu quero te apresentar meus irmãos enfermos. Te peço, Senhor, pela vida de Leonardo, Leozinho. Senhor, abençoe aquele pequeno menino. Abençoe seus pais, Luiz e Raimara, que têm lutado pela saúde de seu filho. Leozinho está internado ainda, mas que o Senhor estenda as suas mãos. Que ele tenha alta, que ele fique bem. Abençoe também Luiz Felipe, que o Senhor abençoe esses meninos e teus servos. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida de Adailson e Débora, servos teus que têm sido pastoreados por nossa igreja, moram em Toritama. Eu conheço a história deles, sua filha. Tenha misericórdia, Senhor. Consola seus corações, consola suas vidas. Eles sejam alcançados pela tua paz em tempos de tribulação. Senhor, seja com eles. Eu te peço pela vida de nossa irmã Lara, que o Senhor ajude tua serva, recupere sua saúde, o Senhor dê graça a ela e restaure completamente sua saúde. Nós oramos assim, Senhor. Oro por todos os meus irmãos, que são tantos, que têm contraído essa virose. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nossa cidade, da cidade do Recife, as emergências superlotadas. Tenha misericórdia, Senhor, do povo. Que o Senhor preserve nossa saúde. Que o Senhor nos ajude. Nós te pedimos isso. Senhor, eu te peço pelo pastor Alexandre. Fortalece teu servo. Fortalece a igreja de Viane Moura. Dê graça a ele para sua caminhada. Ele receba consolação de tua parte. E receba a tua paz também em seu espírito abatido e sofrido.
Te peço, Senhor, pela vida do pequeno Levi, sobrinho de nossa irmã Lívia, por sua saúde, que o Senhor abençoe, para que a cada dia ele experimente mais melhora, experimente mais avanços na sua saúde. Abençoa, Senhor, este menino. Nós te oramos assim. Abençoa a nossa cidade, Senhor, Caruaru. Poderes de nossa cidade. Abençoe nosso estado, Pernambuco, nosso país. Que o Senhor dê sabedoria aos governantes. E eles honrem, Senhor, o seu ofício. Sejam usados por ti para a justiça, para que os bons cidadãos experimentem uma vida tranquila e para que os maus sejam punidos justamente e que tenhamos segurança. Tenha misericórdia de nossa segurança, Senhor. Nosso sistema de saúde, educação no nosso país. Livra-nos, Senhor, da maldade. Nós vimos esses dias o grande terror que tem acontecido em tantos lugares do país. Vimos a morte daquelas 4 crianças, nos compadecemos e choramos, nos colocamos no lugar daquelas famílias, oramos, Senhor, por estas famílias, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor use as autoridades para um trabalho mais eficiente na área de segurança pública. São tantos milhões de reais, Senhor, destinados a coisas sem sentido. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Livra-nos dos políticos maus e corruptos. Levanta justos, homens, mulheres comprometidos com o bem da população. Nós oramos assim, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos afirmar a nossa fé.